Olá, meus amigos. Mediante a tudo que você já conhece de Bíblia, permita-me partilhar com você uma boa história. No livro de 1 Crônicas, capítulo de número 14, nós encontramos uma grande batalha, uma grande guerra entre a nação de Israel e o povo filisteu. Chegou a notícia por meio de um mensageiro aos ouvidos do rei Saul, no país de Israel, que os filisteus, povo inimigo, estavam declarando guerra e a caminho estavam com 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, sendo que dentro de cada carro haviam pelo menos 2 soldados. Eram mais de 66.000 homens. A Bíblia diz que quando a notícia chegou aos ouvidos do rei Saul, ele fugiu junto com o seu exército e todo o povo. Se esconderam em cavernas e temeram morrer nas mãos ou na espada dos inimigos. Mas a Bíblia diz que Jonatas, filho do rei, filho de Saul, ele decidiu enfrentar aquela batalha. Nós aprendemos com a disposição de Jonas que problema a gente não administra, problema a gente não foge, problema nós resolvemos com a força do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E a Bíblia diz que Jonatas ficou. Junto com Jonatas, filho do rei, só ficou mais um homem, o Bagem. Quem que era o Bagem? O Bagem era o escudeiro, aquele que cuidava do armamento para a guerra, das armas do rei e de seu exército. Então, para essa guerra contra 66.000 homens filisteus, ficaram apenas Jonatas e o Bagem. Será possível 2 homens enfrentarem uma guerra contra 66.000 soldados inimigos, com sangue no olho, como diz a expressão, e sobreviver? Hoje, nessa mensagem, Deus estará me usando para te dizer que não importa quantos são os seus inimigos, quantos são os seus problemas ou o tamanho das lutas que você enfrenta. O que importa é ao lado de que Deus está. Se Deus estiver do outro lado, você está perdido. Mas se Deus estiver com você, Ele tira toda e qualquer desvantagem. E ainda que você esteja sozinho na companhia de Deus, você é mais forte e você passa a ser a maioria. Jonatas, ele era servido pelo reino. Ele comia, porque o reino servia a ele as melhores comidas. Ele vestia bem, porque o reino oferecia a ele as melhores vestimentas. Ele era filho do rei, mas a essa altura o pai tinha fugido, o povo tinha se escondido e os soldados também tinham fugido. Já ouviu aquela expressão, pipa na linha, perna para quem tem? Todo mundo temeu os 66.000 homens filisteus que declararam guerra, mas Jonatas ficou. O que eu aprendo aqui com essa disposição de Jonatas? Jonatas não estava preocupado em ser apenas servido pelo reino, mas Jonatas, ele estava preocupado em também servir o reino. Muitas pessoas só querem ser servidas por Deus e pela obra de Deus. Poucas pessoas são como Jonatas, que ao invés de apenas ser servido pelo reino, tem a disposição para servir as guerras do reino. Jonatas, a Bíblia diz que ele começou a sua caminhada em direção aos filisteus. Aqui eu aprendo mais um segredo. Ele passa por 2 lugares. No capítulo 14 de 1 Crônica, se você ler, ele passa por um penhasco chamado Bozés
e um outro lugar chamado Siner. O destino dele, o objetivo dele era chegar na terra dos filisteus. Mas antes, ele passou por uma terra chamada Bozés. Bozés, o significado desse nome é lugar brilhante. A terra era boa, a terra era produtiva, as árvores eram verdes e frutíferas. Quando Jonatas, junto com o seu escudeiro, o Bagim, passaram pela terra de Bozés, a terra brilhante, poderiam ter ficado ali e poderiam ter desistido a essa altura de enfrentar o exército inimigos, até mesmo porque estavam apenas um contando com o outro. Não tinha exército, não tinha homens para aquela peleja, mas havia dentro do coração de Jonatas e do Bagim disposição de servir o reino. Eles passaram por Bozés e logo chegaram à terra de Siné. A terra de Siné, diferente da terra de Bozés, é uma terra infrutífera. Siné significa lugar de espinhos, um lugar árido, improdutivo. Deus está dizendo através dessa mensagem que esses dois lugares pelos quais o Jonatas e o Bagim, que era o escudeiro, passaram, porque estavam em direção à terra dos inimigos, significam, na verdade, um tempo em nossas vidas. Talvez você está vivendo aí o tempo de Bozés, das coisas brilhantes. Quando a pessoa está no tempo de Bozés, até o que dá para dar errado acaba dando o quê? Acaba dando certo. A pessoa, a prosperidade corre atrás dela, ela tem saúde, a família está numa sintonia, numa harmonia, como nunca antes. O tempo de Bozés, todos nós passamos, conhecido também como o tempo das vacas gordas, né? É o tempo dos frutos, dos bons frutos. Eu aposto que você pode estar me assistindo agora e dizendo, se voltasse para aquele tempo, bons tempos, onde minha vida estava melhor. Esse era um tempo chamado tempo de Bozés. Mas passaram por esse tempo, o Jonatas e o Bagim, e chegaram numa terra chamada Siné, lugar de espinhos. Pode ser que você está me assistindo agora esteja em Siné, e não em Bozés. Siné é lugar de aflição, tempo difícil. Você procura um emprego e não acha, você busca prosperidade, mas não encontra. Começam a aparecer doenças, tempo de Siné. E o que isso tem a ver, pastor Danilo, comigo? Deus, através dessa mensagem, está querendo te dizer que assim como Bozés passou, Siné não é para sempre. O tempo de Siné, de aflição, de espinhos na sua vida, também vai passar. Acredite nisso. A caminhada continua. Jonatas continua caminhando com seu fiel escudeiro Bagim, e a Bíblia nos mostra que Jonatas ele pede um sinal para Deus. Quando ele chega próximo à terra dos filisteus, ele diz o seguinte para o seu fiel escudeiro. Ele fala, o Senhor nos dará um sinal. Se quando o inimigo nos ver, quando os filisteus visualizarem a nós, e eles decidirem vir até nós, é porque nós vamos morrer. Mas se eles nos chamarem para a batalha, então nós subiremos, porque o Senhor, então, daria esse sinal, como os inimigos estariam nas nossas mãos. Ou seja, foi uma atitude ousada, foi uma atitude de fé corajosa. Deus não compactua com pessoa covarde, Deus compactua com pessoas corajosas. Jonatas pediu um sinal. Se os inimigos vissem até eles, eles morreriam. Mas se o inimigo, quando avistasse eles, chamassem eles para a batalha, então eles subiriam para a terra dos inimigos, para então enfrentá-los, porque esse seria o sinal de que o Senhor haveria entregado os inimigos nas mãos deles. Veja que Jonatas pediu um sinal.
Jonatas fez um voto com Deus. Você sabe a força que tem um voto? Deus deve ser o seu oráculo e não os homens. Tem gente que fica pedindo conselho para amiga, opinião para amigo, mas o nosso guia, o nosso oráculo, o nosso horóscopo, não é a leitura de uma mão, a bola de uma bola de cristal, ou conselho de homens. Mas o nosso oráculo, o nosso guia, a nossa bússola, é a palavra de Deus. E Jonatas teve essa prudência de entrar no território do inimigo, mas não sozinho, com a parceria, com o apoio de Deus. Com Deus, como eu já disse, você tira toda a desvantagem. Com Deus, você pode estar sozinho. Se ele tiver de mão dadas com você, você se torna a maioria. E quando os inimigos avistaram Jonatas e o Bagem, eles falaram: vem aqui, vem para cá que nós vamos lhe dar uma lição, diz a Bíblia. Chamaram Jonatas para o desafio. A Bíblia diz que Jonatas, ele foi subindo, porque era um penhasco, e todos os inimigos que vinham, a Bíblia diz que o Bagem vinha atrás dele escondido. Quando o inimigo se aproximava, o Bagem saía por detrás de Jonatas e enfiava a espada no inimigo. 20 homens filisteus morreram. Pastor, mas não era 66? Era. É aí que Deus entra na história. Por quê? Quando nós colocamos-se à disposição do Senhor, Deus honra. Deus desce do céu e Ele peleja, Ele luta as nossas guerras. Agora, o problema é que tem gente que acha que Deus vai fazer tudo por ela. Então você tem que dar o primeiro passo. Eles mataram 20. Deus matou os 66 mil homens. E como que isso se deu? A Bíblia diz que Deus mandou um vento com um terremoto. A terra se abriu e engoliu aqueles homens. Sim, Deus honrou a disposição de Jonatas. Sozinho, com o Bagem, jamais 2 homens conseguiriam vencer 66 mil. Mas eles, tendo a coragem e chamando Deus para essa guerra, venceram todos os inimigos. Não só isso. Quando eles chegaram no arraial dos inimigos, todos mortos, eles encontraram mel. Eu aprendo 2 coisas aqui. Primeiro, quando você entra em batalha espiritual com fé, quando você faz voto com Deus, quando você acredita que o Senhor é contigo, você vence toda e qualquer batalha. Deus mandou um vento. Nós já assistimos, você já assistiu os furacões. Por onde eles passam, você vê carro voando, casa girando dentro de um furacão. É isso que Deus fez. E é isso que Deus vai fazer na nossa vida. Deus vai mandar um vento na nossa vida que vai tirar tudo que for ruim do nosso caminho. Você crê nisso? Então comenta aí também esse vídeo, escreve amém, escreve pastor, eu tomo posse, que Deus vai honrar a sua atitude. E compartilhe esse vídeo. Eu aprendo também nessa história que além de Deus tirar do caminho deles os inimigos, Deus recompensou todo esforço. Deus, ele é Deus de recompensa. Deus não deve nada para ninguém, querido. Todo esforço que você faz, tudo que você faz em prol da obra de Deus, do próximo, Deus, ele te recompensa. Diga glória a Deus aí. Eu aprendi hoje que Deus, ele pode entrar nas minhas lutas e guerrear as minhas guerras. Deixa Deus entrar na sua vida e guerrear suas guerras. Seja ousado, não tenha medo. Se Deus é com você, você é maior do que todos os seus problemas. Foi útil? Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus.